Você já se perguntou se Deus teve um plano para você desde o início? Você se sente excluído das promessas divinas, como se elas se aplicassem apenas a grupos específicos? É possível que a igreja seja um lugar onde somos tratados igualmente em Cristo? Em Efésios, o apóstolo Paulo aborda essas questões, revelando um mistério que foi escondido por gerações: a integração dos gentios no plano de salvação de Deus. Esta mensagem quebra barreiras e nos convida a nos ver como membros do mesmo corpo, co-herdeiros das promessas em Cristo. No devocional de hoje, intitulado O Mistério da Revelação, vamos mergulhar em Efésios capítulo 3, versículo 6, onde Paulo explica como os gentios agora fazem parte da família de Deus. Juntamente com os judeus, e com isso que transforma a nossa compreensão da igreja e da sua missão, sou o pastor Alexandre Amorocho e convido a meditar neste texto, para que possamos descobrir juntos como Cristo une as pessoas de todas as nações sob o seu domínio. Efésios capítulo 3, versículo 6, diz que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo, e são os mesmos parceiros prometidos pelo Evangelho em Cristo Jesus, e devem ser compreendidos profundamente. Efésios capítulo 3, versículo 6, é crucial ver o contexto em que Paulo escreveu. Em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13, Paulo se refere a si mesmo como um prisioneiro de Cristo Jesus por causa dos gentios. Não é apenas uma referência liberal ao seu encarceramento, mas revela sua dedicação à missão de espalhar o Evangelho para além do povo judeu. Deus o encarregou de pregar aos gentios, revelando-lhes o mistério da salvação. Este mistério, adorado por séculos, é que os gentios são agora co-herdeiros do mesmo corpo e coparceiros das promessas em Cristo. Paulo esclarece que, embora o Antigo Testamento sugira que os gentios serão abençoados, o mistério não foi revelado com a mesma clareza para as gerações anteriores. Não foi até a vinda de Cristo e a obra do Espírito Santo que este plano foi totalmente revelado. No versículo 6, o apóstolo declara que os gentios são agora co-herdeiros com os judeus. Não há mais distinção na obtenção da graça e das promessas de Deus. Dois grupos anteriormente divididos são agora um em Cristo. Esse contexto nos diz que Paulo, ele está revelando algo revolucionário para seu tempo. A integração dos gentios significa quebrar as barreiras étnicas e religiosas que definiram o povo de Deus por séculos. É o cumprimento de um plano divino que sempre esteve no coração de Deus, mas que só agora foi plenamente revelado em Cristo e em sua igreja. Efésios capítulo 3, versículo 6. Ele diz que os gentios são co-herdeiros, revelando-nos a profundidade do plano de Deus para a humanidade. Paulo enfatiza que não há mais distinção entre judeus e gentios em termos de obter as promessas de Deus. Em Cristo, todos os crentes, independentemente de sua origem, têm a mesma herança espiritual. Essa ideia de co-herdeiro vai além da simples pertença. Significa pleno direito a tudo o que Deus prometeu ao seu povo. Quando Paulo se refere aos gentios como membros do mesmo corpo, ele está escrevendo sobre a unidade fundamental da igreja. Não há mais divisão, somos um em Cristo. Essa imagem corporal é poderosa, porque cada membro tem um papel único e importante. Não há distinção alguma entre os crentes. Todos nós somos imprescindíveis para o pleno funcionamento do corpo de Cristo. A diversidade de dons e funções
não enfraquece, ao contrário, ela fortalece a unidade do corpo. Compartilhar as promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho implica que todos os crentes são participantes das promessas da aliança de Deus. Isso abrange a salvação do Espírito Santo e a promessa de vida eterna, que antes pareciam ser exclusivas da descendência de Abraão, estão agora disponíveis para todos aqueles que creem em Cristo. Este é o mistério da glória revelado por Deus. Sua graça não conhece fronteiras e não tem favoritismo. Como essa revelação afeta nossa vida cotidiana? Primeiro, ela nos convida a refletir sobre a unidade dentro do corpo de Cristo. Em um mundo dividido por barreiras sociais, raciais e econômicas, a Igreja deve refletir a unidade que Paulo descreve. Devemos remover qualquer preconceito ou obstáculo que impeça os outros de voltar a Cristo. Se somos herdeiros comuns, membros do mesmo corpo, então devemos viver assim, apoiando-nos uns aos outros, e trabalhar juntos para avançar no Evangelho. Em segundo lugar, esta passagem nos lembra que somos parte de um plano divino maior do que podemos imaginar. Podemos nos sentir insignificantes ou fora de lugar no grande plano das coisas, mas Efésios 3, versículo 6, nos assegura que Deus nos incluiu em seu propósito eterno. Nossas origens ou nossa história não importa. Em Cristo, temos um lugar e um propósito. Finalmente, devemos aplicar essa verdade, tornando-nos parceiros prometidos. Isso significa que não somos apenas recebendo passivamente as bênçãos de Deus, mas também somos chamados a cumprir ativamente a missão de Deus. As promessas do Evangelho não são apenas para nós, é para todos aqueles a quem Deus chamou. É nosso dever compartilhar esse compromisso com os outros, tornando-nos portadores dos mistérios revelados. A revelação da inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus teve resultados profundos para a Igreja e para o mundo. Primeiro, quebra as barreiras raciais e religiosas que dividiram a humanidade por séculos. Em Cristo, somos todos iguais, e isso deve ser transformador. Nas nossas relações, não podemos mais ver os outros como estranhos ou excluídos, mas como irmãos e irmãs na fé, co-herdeiros das mesmas promessas conosco. Em segundo lugar, esta verdade redefine o conceito de comunidade, a Igreja. Não é um órgão selecionado de pessoas privilegiadas, mas uma comunidade aberta a todos aqueles que acreditam em Cristo. Isso significa que a missão da Igreja deve ser acolhedora, procurando ativamente aqueles que ainda não conhecem Cristo e abraçando-os como parte do corpo. Finalmente, acolher os gentios no plano de Deus tem implicações escatológicas. A Igreja é um presságio do reino de Deus, onde não haverá divisões ou obstáculos. O que estamos experimentando parcialmente agora, vamos experimentar plenamente, quando Cristo voltar. Como membros deste corpo, estamos preparados para o reino que está vindo e nos chamam a antecipá-lo com nossas ações e atitudes. Embora o plano de Deus seja universal e glorioso, o inimigo sempre encontrará maneiras de distorcê-lo. Uma das armadilhas mais comuns do diabo é tentar dividir os crentes. Se não tomarmos cuidado, o racismo, o classismo e o preconceito podem se infiltrar na Igreja. Sabendo que um corpo dividido não pode funcionar plenamente, Satanás procura constantemente semear a discórdia e a desunidade entre os irmãos. Outra armadilha usada pelo diabo é o orgulho espiritual. Algumas pessoas podem se sentir superiores por causa de suas origens religiosas ou dons espirituais, esquecendo que somos todos herdeiros comuns em Cristo. Esse orgulho pode se manifestar como uma atitude xenófoba ou, em última análise, uma relutância em aceitar outras pessoas dentro da comunidade de fé.
O inimigo constantemente tenta nos desviar do caminho. Se focarmos excessivamente em nossas diferenças ou em conflitos internos, desviamos da nossa missão primordial de anunciar o Evangelho. O diabo quer que esqueçamos que somos parceiros na promessa divina e que nossa missão é proclamar Cristo a todas as nações. Jesus, em seu glorioso ministério, é um exemplo perfeito de universalidade e elegância. Quando ele falou com a mulher samaritana no poço, ele rompeu as barreiras sociais e religiosas de seu tempo. Através desta interação, ele nos mostra que suas mensagens e promessas não são apenas para os judeus, mas para todos aqueles que buscam a sua missão de todo o coração, como expressou em seu embaixador. Ele fará de todas as nações, sem exceção, seus discípulos. Jesus também nos diz que seu corpo é um. Em sua oração em João 17, ele pede a todos aqueles que acreditam nele que se tornem um, assim como ele e o Pai são um. Esta unidade não é apenas um ideal, mas também um comando para a vossa igreja. Jesus nos chama a viver em solidariedade, fazendo um corpo que reflete o seu amor e a sua graça para o mundo. Ele nos chama a amar nossos irmãos e irmãs com o amor sacrificial com o qual ele nos ama. Finalmente, Jesus nos diz que sua promessa é certa. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para guiar e fortalecer nossa missão. Ele nos assegura que ele estará conosco até o fim do mundo, o que significa que não estamos sozinhos. Na tarefa de proclamar o ministério revelado de Deus em Cristo, temos tudo o que precisamos para cumprir seu propósito. Esta mensagem ainda é tão importante hoje quanto nos dias de Paulo. Vivemos em um mundo fragmentado, cheio de divisão e exclusão. Barreiras raciais, sociais e econômicas continuam separando as pessoas. Mesmo dentro da igreja, o apelo de Efésios capítulo 3, versículo 6, para a unidade e integração de todos os crentes no corpo de Cristo é um desafio que devemos levar a sério em nossas vidas atuais. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhos vivos de sermos um corpo em Cristo, superando as divisões que o mundo construiu em nossas igrejas. Isso significa criar espaços onde todos se sintam bem-vindos, independentemente de sua origem cultural ou status social. O sincretismo não é apenas um conceito teológico, é uma realidade prática que devemos viver todos os dias. Não podemos permitir que o mundo decida, em nossas comunidades, em nossas famílias e em nossos relacionamentos, quem é digno de pertencer ao corpo de Cristo. Devemos refletir a unidade que Paulo descreve nesta passagem. Além disso, essa revelação também influenciou como vemos nossa visão como igreja. O Evangelho não é exclusivo, é para todos. Nossa tarefa é trazer esta mensagem para aqueles que ainda não ouviram, mostrando com nossas ações que não há judeus, nem gentios, nem escravos, nem homens livres em Cristo. Mas somos todos um. Todos os dias devemos nos perguntar: como posso testemunhar o amor de Cristo no meu ambiente? Senhor querido, oremos e agradecemos a Ti, porque na Tua graça infinita, Tu me incluíste no Tua eterna salvação, fazendo-me co-herdeiro da Tua promessa e membro do corpo de Cristo. Peço-te que me ajude a viver esta verdade na minha vida diária, a quebrar quaisquer barreiras entre mim e meus irmãos e irmãs, e a refletir o Teu amor em cada relacionamento. Dá-me sabedoria para que eu possa ser um instrumento da Tua paz e unidade, para que outros possam ver através de mim a grandeza do Teu amor e o que Tu prometiste em nome de Jesus, a todos que acreditam em Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Deus te abençoe em breve.